Questões comentadas para concursos. Estamos aqui novamente para refletir, discutir e contribuir no seu processo de aprendizagem, analisando outra questão solicitada em concursos na área do serviço social. Ok? Vamos lá então, o tema de hoje é questão social, a banca é a URI e a prova é de 2019. É uma questão que trata de questão social na perspectiva da Yamamoto e toda a atenção para o ano, tá? 2000, o material estava referenciado no edital e é um material anterior, por exemplo, ao livro Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche, onde até muda algumas compreensões da autora. Pessoal, primeira dica, até antes de ler o enunciado e as alternativas, numa prova, o que vale é o autor, o ano e a referência que está sendo indicado. Talvez a compreensão da autora e, de fato, se modificou sobre alguns elementos ou dimensões e categorias teóricas da questão social. A discussão que ela fazia em 2000 não é a mesma que ela faz a partir de 2008, porém, o que vai contar na questão é o que está sendo referenciado tanto na questão aqui, como também no referencial que foi indicado para a prova. Com isso, sempre toda atenção ao ler uma questão, analise qual é o autor e qual é o ano. Vai mudando, pessoal, vai alterando algumas compreensões e algumas são até contraditórias, tá? Mas o que conta é aqui, um recurso, então, com base no livro Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche, não teria valor considerando aqui o trabalhado da Yamamoto em 2000, ok? Partindo daí, vamos começar a nossa análise a partir de agora da questão que diz assim: segundo Yamamoto, o serviço social tem na questão social a base de sua fundação como especialização do trabalho. Considerando o disposto pela autora, analise as afirmativas abaixo. A primeira, a questão social apresenta múltiplas formas de expressão. A questão social, que sendo desigualdade, é também rebeldia. A questão social faz menção apenas à pobreza e à exclusão social. A questão social é apreendida como um conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum. A produção social é cada vez mais privada, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se partilhada. Estão corretas as afirmativas descritas na alternativa, apenas 1 e 2, 2, 3 e 4, 3 e 4. Ok. Pessoal, outra dica importante também, já não é a primeira, a URI, assim como outras bancas, eu vou citar aqui a La Salle e também a Fundatec, tem apresentado questões no qual se constituem as alternativas transcrições tal e qual do texto dos autores. Aqui é uma dessas formas de elaboração, tanto de questão quanto de alternativas, tá? Então, o que está expresso aqui de possíveis verdadeiros ou falsos é tal e qual a indicação do próprio texto, da fonte que foi construída essa questão. E aí deve-se tomar como base exatamente aquele material teórico. Novamente, uma prova de concurso não é para analisar capacidade de reflexão, de proposições, de avançar no conteúdo e no saber. Uma prova de concurso é, com base nas considerações do autor e da sua produção teórica em determinado material, avaliar se o candidato tem conhecimento daquilo ou não. E é bem importante, pessoal, ter essa distinção, porque muitos acabam se equivocando nas respostas, tomando como base o seu cotidiano de trabalho. Numa prova de concurso e seleção, toda atenção, porque a resposta tem de ser considerada com base no que o autor está problematizando e o que emerge, então, da sua produção teórica indicada para aquele concurso. Com base nisso tudo, analisamos cada uma das alternativas, tá? A questão social apresenta múltiplas formas de expressão, segundo 2000 e Yamamoto e o material referenciado, ok.
A questão social, que sendo desigualdade, é também rebeldia, que é uma frase clássica que aparece em muitos concursos, em muitas alternativas, também está ok, correto. A questão social faz menção apenas à pobreza e à exclusão social, então aqui nós já temos algo que contradiz a concepção teórica da autora, mesmo lá em 2000. E a questão social é apreendida como conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz em comum. Até madura, ok, daqui para cá nós vamos encontrar uma série de contradições da perspectiva teórica da autora. A produção social é cada vez mais privada, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se partilhada. Aqui então tem toda uma contradição que é contrário à perspectiva e à produção teórica da autora. Sinalizei aqui alguns elementos que acabam fazendo com que essas alternativas não sejam verdadeiras. Aqui o apenas, nesse artigo, neste material da Yamamoto, ela de fato aborda a pobreza e exclusão social, depois ela vai mudar essa concepção, mas lá naquele momento ok, só que aqui o apenas é contraditório que a autora problematiza lá. Ela faz uma relação de questão social com o contexto social, que é macro, e esse vai se refletir nas particularidades dos sujeitos sociais. Então não tem uma relação somente à pobreza e à exclusão social. E aqui a produção social é cada vez mais privada, o trabalho torna-se mais amplamente social, não, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se partilhada, também não, totalmente contraditório e vai contrário ao que a autora vem afirmando no seu material lá de 2000. Dessa forma, então, apenas a 1 e a 2 estão corretas, gabarito é a letra B. E com isso finalizamos aqui outra dica de concursos, toda atenção aos materiais, toda atenção à leitura que é indicada nos editais, toda atenção para ter uma compreensão que foque na ideia do autor. Aqui nós não vamos abrir para discutir, então, a relevância ou não dessa compreensão, mas entenda, pessoal, realizar provas de concurso é diferente do que elaborar ou realizar uma prova, por exemplo, a nível de um curso de graduação, do que produzir um artigo a nível de pós-graduação. Concurso é reproduzir aquilo que o autor ou as legislações estão trazendo. Dificilmente alguma questão vai avançar numa perspectiva de reflexão ou de um raciocínio mais amplo, de uma problematização, porque isso pode abrir para a possibilidade de recursos. E tudo que uma banca quer é evitar isso. Dessa forma, aqueles que elaboram provas já são orientados e desde um primeiro momento a ser o mais conciso possível e seguir o máximo possível daquilo que o autor está referenciando, assim como as legislações também afirmam em seus diferentes artigos. Grande abraço a todos e todas, ótimos estudos, visitem lá o nosso site grupoeducacionaldobrasil.com.br, nossas redes sociais também diariamente atualizadas, @Grupo Educacional do Brasil e o nosso telefone aqui de contato 9966-220-78. Até a próxima e qualquer dúvida é só entrar em contato. Grande abraço a todos e todas.